Bem-vindos, amigos, a mais este Presença, hoje com a mulher medicina Cláudia Ribeiro. Bem-vinda, Cláudia. Finalmente nos reunimos. Muito grata, estou muito feliz de estar aqui hoje. Enfim, nos encontrando para poder falar um pouco sobre o Conselho das Anciãs das 13 Luas. Hoje falando sobre o Conselho das Anciãs das 13 Luas, porque a Cláudia tem muito conhecimento aí, atua em muitas frentes. E a Cláudia mora lá no Vale do Capão, que fica na Chapada Diamantina, na Bahia. E se comprometeu, ela estava contando há pouco, em vir com mais frequência aqui a Florianópolis para desenvolver esse, dá para chamar de curso? Conselho das Anciãs? É uma formação. Poderíamos dizer. Que são 13 módulos, mas que pela distância e praticidade você está condensando em 6 encontros a cada 2 meses. Isso. O primeiro encontro é nesse 10 de junho, segunda-feira. Está o link aí na tela para você se inscrever. E é só para mulheres? Inicialmente, sim. Certo. E trabalhar a questão do feminino, né? Isso. E para adiantar, não é só o feminino das mulheres, né? O feminino da humanidade, tanto dos homens quanto das mulheres. Exatamente. E esses 13 aspectos, pela lenda ameríndia, você dizia, que foi dado por 13 deusas. Então é o seguinte, existe uma lenda, né, que nós recebemos dentro da tradição ameríndia, que há muito tempo atrás, muitos mil anos atrás, mais de 1000 anos atrás, houveram neste planeta mulheres que vieram para trazer esses aspectos vivenciados a partir da vida física, e que esses aspectos, que são os 13, que representam exatamente as 13 luas do período de um ano, e representam aspectos do sagrado feminino e sagrado masculino em serviço à humanidade. Em serviço. À humanidade. Então, o preceito principal que elas vieram trazer é que nós viemos servir a unidade em igualdade para a eternidade. Então, a partir disso, essas mulheres se transformaram em referência de guardiãs. Cada ser humano contém no seu aspecto feminino o reflexo, poderíamos dizer, ou a parte de cada uma guardiã. Dessa característica que ela ancorou, que nós ancoramos como seres humanos. Então existe todo esse ensinamento, foi trazido em princípio pelos ameríndios norte-americanos, e a formação que eu fiz foi com Sylvie Shine-Woman, que trabalha com círculos do feminino há mais de 40 anos. E que está passando o bastão agora. E nesse momento ela está se recolhendo como anciã, e nós que seguimos ela, eu sigo ela há mais de 25 anos, e minhas 2 filhas também, a minha filha mais velha e a outra Júlia, que é a Júlia, que tá no WhatsApp. Nós estamos repassando esses ensinamentos através dos módulos, né, que são uma formação. Essa formação, ela apresenta no primeiro módulo a primeira guardiã, todos os ensinamentos do que significa o conselho, e a primeira guardiã. O que ela guarda. Exatamente, aquilo que ela representa e aquilo que nós espelhamos através desta representação. Que características são essas 13? Lembra de algumas, pelo menos? Sim, a primeira guardiã, por exemplo, ela é a guardiã que trabalha a nossa relação com tudo que está ao nosso entorno. Então, o nome dessa guardiã é a guardiã que fala com todas as relações. Então, não são só a nossa relação conosco, a nossa relação com os seres que estão ao nosso redor e a nossa relação com todos os seres que habitam o planeta, com a Terra, com o céu, com o Sol, com a Lua, com o todo. Com a realidade que é uma só, né, na qual estamos todos. E ela nos traz a consciência de como nos relacionamos a partir de nós, né? Então, com o todo. Tudo no objetivo da unidade e igualdade para a eternidade. Então, que tem como base, né, esse conselho,
nesses ensinamentos, de reunir as mulheres através do Sisterhood, que é o movimento de união de mulheres em função de reencontrar, de realinhar, de reintegrar os ensinamentos ancestrais através de vivências, através do xamanismo, através da roda de tambor, dos cantos sagrados, da fogueira, das saunas sagradas e de várias cerimônias que são feitas durante a formação e que essas cerimônias elas precisam ser praticadas individualmente. Fogueira, banho de cachoeira, essas coisas. E também as cerimônias que a gente apresenta na formação. Nós temos uma apostila que a pessoa recebe. Isso. E essa apostila, ela vem com todos os ensinamentos escritos, né? Tira essa aqui, tá brilhando. Sim, muito aqui grata. Os 13 módulos estão nessa apostila. Exatamente. A mulher vai recebendo a cada módulo, a guardiã daquele módulo, vai praticar os ensinamentos através de orações e confecção do altar e também confecção do escudo, que seria trazer para a consciência materializada a sua ligação com cada anciã, com cada guardiã. Um escudo. Então a gente... Não é um escudo de luta. Não, é um escudo que a gente chamaria um escudo de proteção, que dentro da tradição ameríndia a gente constrói. Então nesse escudo a gente coloca a forma de nos entendermos como ser humano. Então a gente borda, pinta, várias... Usa a criatividade. Exatamente. E essa guardiã, em princípio, a cor dela é laranja, e ela trabalha essa ligação. Então a gente usa muita criatividade, né? E também esse conselho é baseado em 4 leis sagradas universais, que são a base da organização humana no planeta. E das quais essas 4 leis a gente está afastado. Por isso, tanto caos. E o objetivo do Conselho das Anciãs das 13 Luas, que junta um monte de conhecimentos que você acabou de citar, é justamente nos realinhar com essas 4 leis. Isso, com a essência da função da humanidade sobre a Terra. Certo. Rapidinho, passando as 4 leis. A primeira, tudo nasce do profundo feminino. O feminino é que cria. E não é, de novo, a mulher nem o homem, é o feminino que é em cada um de nós. Isso, é o aspecto feminino que concebe, que gesta e que pare. Então, a partir disso... Frutifica. Exatamente, que todos nós temos essa ligação, que é a ligação com a nossa mãe biológica, com o aspecto feminino que habita dentro de todas as mulheres e todos os homens, através desta mãe biológica também, e que isso se expande também à nossa mãe terra, à água, a todos esses aspectos do feminino que habitam dentro de nós e que estão ancorados no nosso segundo chakra, que é o chakra da criatividade. E casualmente da cor laranja também. Também. E você dizia que esses maus tratos que a gente faz com o feminino próprio de cada um é o mesmo maltrato que a gente faz com a mãe terra. Exatamente. Com a natureza, o meio ambiente. O quanto a gente desonra a mãe terra está relacionado ao quanto nós estamos desonrando a nossa ancestralidade, as ligações com os ensinamentos sagrados e de onde viemos, né, que é desse grande útero, que é a mãe terra, e desse grande útero, que é a mãe água, e desse grande útero que viemos também, que é a nossa mãe biológica. Então, quanto mais a gente honra esse sagrado feminino, mais a gente honra a continuidade da humanidade sobre a Terra. A base é essa. Certo. A segunda lei, rapidamente, a lei sagrada, das quais o Conselho das Anciãs das 13 Luas quer nos reinserir. A segunda lei é: nada nem ninguém pode machucar a criança. A criança é interior de cada um. Sim. Não deveria. Isso é um quesito ético, vamos dizer. Sim. Né? Mas que ninguém machuque a nossa criança. Isso. Que muitas vezes ele está baseado nesse sentido de quanto mais nós estamos íntegros com a nossa criança, com a pureza da nossa criança, com a alegria da nossa criança, com a confiança da nossa criança, com a expressão, expressividade. Isso, estamos conectados com o nosso coração. A criança representa o lugar do sul, que é a entrada da roda, que está ligada à escuta do nosso coração. Então, é muito amplo esse sentido. É de como acolhemos a infância,
como somos acolhidos na infância e o quanto nós cuidamos da nossa criança interna depois que ficamos adultos. E a partir disso, com integridade, nada pode nos machucar. Porque o que faz com que a gente se machuque é que nós não estamos conectados com a nossa integridade. Porque de alguma forma... Estamos fracos, vulneráveis. Isso, passamos por experiências de vida que possa ter nos machucado. E a gente se remete a essas experiências ao decorrer da vida. Por isso que é tão importante o cuidado da criança. E a gente gosta de sofrer, né, Cláudia? Todo mundo gosta. Bem, a gente às vezes aprende, né? Mas é importante saber se curar co-criar isso, co-criar essa realidade que nós somos capazes de resgatar essa criança mágica dentro de nós, a cada dia. Certo. Então, o objetivo do Conselho das Anciãs das 13 Luas é nos realinhar com essas 4 leis sagradas, universais, que valem para todo mundo. Sim. Vamos deixar as outras leis. A formação é continuada, né? São 13 módulos, mas as pessoas podem fazer elas avulsas, de acordo com a sua... Sim. Eu quero só trazer em 2 frases as outras 2 leis, porque elas são muito importantes para que a gente entenda como funcionamos aqui no planeta. Por favor. Não vou explicar, mas a terceira lei é que tudo precisa acontecer segundo a vontade do Criador da criação, 100% conectados. E a 4ª lei é que tudo seja feito com a máxima eficiência e o menor esforço. Isso quer dizer que quanto mais simples e menos trabalhoso, sofrido, mais estamos conectados com a nossa pura essência. Então que seja tudo feito em conexão com o Criador e da forma com a máxima eficiência e o menor esforço. Isso não tem a ver com preguiça, jeitinho brasileiro, isso não, tem está longe ver, disso. Isso tem a ver com quando a gente recebe a comunicação direta e tudo flui através da lei da sincronicidade. Então as coisas simplesmente começam a acontecer e nós aprendemos a escutar os sinais e nos caminharmos pela vida sem tanto esforço e sacrifício, que é exatamente isso. Quanto mais a gente está conectado com essa lei, tudo vai fluindo. Basicamente então, seria isso. Isso já responde mais uma pergunta. A quem é indicado essa formação no Conselho das Anciãs? É para as pessoas que estão se sentindo machucadas? Isso. E qualquer mulher, é indicado a toda e qualquer mulher que queira, através desse grande encontro de saberes, se reencontrar com outras mulheres de todas as idades, etnias, classe social. A base é que nós possamos, através dos círculos de mulheres, resgatar a sabedoria ancestral que existe dentro de cada uma de nós, que está conectada com toda a nossa ancestralidade biológica e que está conectado com a ancestralidade do ser humano sobre a Terra. E está dentro de nós. Exatamente. Nós, através de vários resgates, de rituais das rodas ameríndias e de outras tradições também. Então, todas as mulheres são convidadas, independente da idade. Independente, pode ser uma anciã de 80 anos, pode ser uma menina, adolescente de 13 anos, 11 anos. Certo. E são módulos continuados, mas a pessoa pode fazer avulso. Sim. Esse ano faço esse, ano que vem. Pode. Porque você vai vir outras Vou vezes. dar continuidade. Se a pessoa quiser fazer a formação completa, ela precisa participar dos 7 encontros e fechar as 13 anciãs. Ou ela pode participar do primeiro módulo, ou de um outro módulo que ela escolha, e assim por diante. Para receber a certificação e a conclusão e trabalhar com outras mulheres dentro desse formato, precisa ter concluído as 13 anciãs. E, aliás, para poder ministrar como você está fazendo, tem que fazer 2 vezes. Exatamente. A primeira para a autocura e a segunda para... Como uma assistência, para fazer a formação continuada. Mas isso aí já vai ser num próximo presença, né? Sim, claro. Já está convidada, muito grata para vir conversar. Muito grata a todos. E agradecemos ao telespectadora que ficou aí nos acompanhando, passando novamente aqui o contato para se inscrever neste Conselho das Anciãs das 13 Luas, que começa nesse 10 de junho,
de 2019, segunda-feira, aqui em Floripa. Inscrições, local e tudo mais em docs.google.com e procure ali Conselho das Anciãs ou pelo WhatsApp 75 99 152 9859 com a Júlia. E ainda o Matricura, @Matricura, que é um instituto que junta todas essas informações Isso, que você, e Cláudia. eu com as minhas 2 filhas que estamos reproduzindo esse conselho. Em primeira instância, agora, nesse primeiro encontro, eu estou sozinha. Nos próximos, elas virão. E também, se alguém precisar comunicar diretamente comigo, WhatsApp 71992672380. Muito grata.